E aqui, Florestan, você tinha falado dos falsos profetas. Olha como é que amanheceram as ruas de Belo Horizonte no dia de hoje. Eis que surgirá um falso Messias que se unirá a falsos profetas e muitos falsos cristãos irão adorá-lo. Nossa. Apocalipse 1:7-1, corrente de cristãs pela verdade. Está chegando a hora da verdade para o falso Messias, né? E aí perguntaram para o falso profeta Malafaia se ele ia fazer jejum pelo falso Messias. Ele disse que não faz jejum por ninguém, né? Aliás, não faz. Não me lembro exatamente a fala dele, mas enfim. Vou deixar essa imagem e passo para você, Joaquim, depois o Florestan, para a gente encerrar, né, dizendo que essa vai ser a semana em que o anticristo brasileiro será condenado. Diga. Bom, primeiro, confirmar que isso aqui está dizendo o Apocalipse 1:7-1 é uma brincadeira, né? Mas quem leu a Bíblia sabe que isto é dito de outra maneira, mas que fala do falso Messias e fala dos falsos profetas e fala que eles enganariam a muitos, mas nem todos. Então, isso de fato está escrito, para quem leu, está escrito. E, de fato, quando você olha, você diz, como é que alguém pode, se dizendo cristão, apoiar, assim, adorar um líder político que é comprovadamente mentiroso, ele tem, e seguem os tais profetas que fazem com que o seu rebanho, vamos dizer assim, adore esse falso Messias. Então, esse é estarrecedor, é muito do nosso tempo. E tem uma coisa muito curiosa, viu? Bom, mas, enfim, não vou enveredar por esse assunto, mas se você for fazer uma análise da atuação do Bolsonaro, e quem fez foi um pastor aqui, o Ariovaldo, que é uma entrevista que eu fiz com ele, ele falou que o Bolsonaro é, sim, um tipo de anticristo. Ele tem. E é claro que aqueles que estão apoiando estão blasfemando, e quem disse também é um outro pastor, que é o chamado Nilson, que está até naquela série da Globo, lá de extrema-direita, porque foi extremamente perseguido depois de uma entrevista que ele deu aqui no 247, falando da verdade sobre o Bolsonaro e sobre os colegas dele, sobre aqueles que usam o púlpito para fazer, defender, fazer as pessoas adorarem esse falso Messias. Gostei da mensagem que foi colocada na cidade de BH, porque ela traz a verdade à tona, né? Como é que alguém que se diz religioso e que fala e que acredita em Jesus e pode apoiar um sujeito que quer matar, exterminar seus adversários, que quer distribuir armas, inclusive usando criancinhas para fazer o sinal de armas. Uma pessoa que ampliou a morte de pessoas por Covid no Brasil e que brincou com as pessoas que estavam sem oxigênio em Manaus. A crueldade dessa pessoa, a crueldade de um homem que jamais foi num hospital para se solidarizar com as famílias que estavam perdendo seus entes queridos por conta da Covid e por conta do atraso na compra das vacinas, por conta de informação errada, mentirosa, de que remédios poderiam salvar a pessoa da Covid. O Brasil, que tem 3% da população mundial, tem 11% dos mortos pela Covid. Isso mostra quem é esse sujeito. Como é que pode votar num sujeito ou acreditar num sujeito que nos anos 90 teve a sua moto roubada, e o revólver que estava com ele, roubados, e meses depois, essa pessoa que fez esse assalto foi presa e no dia seguinte à prisão estava morto. E a mulher e a mãe desse sujeito que assaltou o Bolsonaro no Rio de Janeiro falaram que o filho e o marido foi morto por vingança. E o Bolsonaro disse que não sabia de nada, que o cara tentou suicídio, que amarrou uma camiseta e se enforcou dentro da cela, um dia depois de ter sido preso, e as mulheres, mãe e esposa, fizeram a denúncia e dias depois apareceram mortas.
Então, fica aqui, né, para as pessoas pensarem um pouco antes de votar numa pessoa que carrega com ele essas relações íntimas com o que existe de pior no Brasil, que são as Um mentiras. crime, né? Exatamente.